árvores iluminadas, Papai Noéis no shopping, além de sinos, guirlandas e estrelas que dão aquele brilho, né, a mais para decoração de fim de ano. Mas você sabe qual que é a história por trás de cada um desses clássicos elementos? Não? Confesso que eu também não, mas vamos descobrir agora com o reverendo Lucas, que também é teólogo. Seja bem-vindo, reverendo. É uma honra, Pamela, pessoal de casa. Feliz Natal antecipado. Feliz Natal para você também. Eu sei que no final do programa aí tem a grande felicitação, mas é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa e isso é um fato, né? Esses elementos, eles fazem parte do nosso fim de ano e muitas pessoas não sabem que é que está por trás disso. Por exemplo, a árvore de Natal, que está presente em decorações por todos os lados, inclusive na nossa casa. O que significa a árvore? Olha que interessante, a árvore de Natal, ela tem uma origem germânica, né? Atual Alemanha. E ela, na verdade, o fato de ser o pinheiro ou o cedro é porque ela cresce em linha reta. Olha que coisa magnífica. Em direção ao céu. Enverga, mas não quebra. Ao mesmo tempo, nós temos as esferas, as bolas de Natal, que representam o quê? Os frutos da vida. Só que aí tem uma particularidade que quase ninguém sabe. Por que o pisca-pisca? O famoso pisca-pisca, que antigamente, na verdade, eram velas. Até hoje, em países como Suíça, se acendem com velas mesmo. Nossa, que bonito! É bonito. Mas por quê? Na verdade, é um costume que veio dos nossos irmãos reformados. Martinho Lutero, um dos grandes patronos da Reforma Protestante, ele teria se encantado quando viu os pinheiros na Alemanha, banhados pela neve, porém com as estrelas refletindo sobre a neve. E ali ele teve esse efeito de pisca-pisca mesmo. Aí ele reproduziu esse efeito através da luz. Reproduziu esse efeito através da luz das lamparinas. E aí isso se estendeu para toda a tradição do Natal no Ocidente. E a estrela no topo da árvore, ela tem algum simbolismo? Tem um simbolismo profundo, que é nada mais nada menos que a estrela cadente que os 3 magos do Oriente teriam avistado, e tem uma série de particularidades, inclusive, sobre essa estrela, viu? Porque a NASA, inclusive, Pamela, faz estudos já há vários anos e através da leitura da mapografia das estrelas, mais ou menos de 2.000 anos atrás, 2.008 anos atrás aproximadamente, a estrela cadente seria nada mais, nada menos que o cometa Halley. Nossa! Então, Melchior, Baltazar e Gaspar, os 3 magos do Oriente, que são citados inclusive somente num dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, eles teriam na verdade seguido a estrela e eles sequer eram judeus. Eles eram na verdade sacerdotes da religião zoroástrica, que era predominante no atual Irã, Iraque, e teria tido uma profecia de Zaratustra sobre o Mashiach, sobre o Messias. E outra particularidade, por isso que a estrela ela fica lá indicando o caminho no topo da árvore. Eles teriam chegado, na verdade, aproximadamente 2 anos depois da chegada de Jesus? Do nascimento de Jesus. Por isso que nos evangelhos narra que Herodes havia determinado o quê? A chacina, literalmente, de toda criança até 2 anos. Por quê? Os magos, eles vão até a figura do rei para que ele saiba, olha, nasceu um rei entre vocês, a gente quer saber quem é. E até hoje eles fazem parte desse simbolismo do Natal também? De uma forma... Por essa anunciação, então, da chegada do menino Jesus. Eles têm uma particularidade interessantíssima, porque eles demonstram aquilo que mais tarde o apóstolo Paulo ele vai utilizar a palavra universal. Dali a expressão kratos, do grego católico, universal. Por quê? Eles não eram sequer judeus. Eram sacerdotes, muito provavelmente, um advindo da região mesopotâmica, o outro da África subsaariana, da região sudanesa, né? E outro da Índia. E olha que coisa interessantíssima. A tradição conta que o jazigo deles está até hoje na Catedral de Colônia, na Alemanha. É a maior peça em ouro maciço do mundo. Jura? Sim, e foram feitas pesquisas arqueológicas, inclusive, nessa tumba. E tem uma coisa muito interessante. Foram encontradas seda chinesa, foi encontrada, né, melhor, seda datada da China, mas datada do século 0 da nossa era, através do teste de carbono 14, aloe vera e alguns outros elementos que remeteriam realmente a 3 sacerdotes
de Zaratustra mesmo, corroborando com a tradição. E esses 3 reis magos, eles fazem parte também do presépio que nós montamos em casa, nas igrejas. E o presépio, ele simboliza justamente a história da chegada de Jesus? É a narrativa, é o evangelho visível. Olha que coisa interessante. Sabe qual que foi o primeiro presépio montado no mundo? Não sei. Por quem? São Francisco de Assis. Em que ano? No século XII, o século em que ele viveu. Por quê? Inclusive, uma das últimas vezes que eu vim, eu te entreguei um tal franciscano, lembra? Eu me lembro, que é o símbolo, tenho até hoje. Que é o símbolo dele. Por quê? Francisco, ele entendeu o seguinte: naquela época, as pessoas não podiam ter acesso às escrituras, somente o clero. Então, e ele se converte, inclusive, quando ele, preso em Perúdia, teve acesso a uma cópia do Novo Testamento traficado, contrabandeado, literalmente. Então, o que ele faz? Para reproduzir o Evangelho e a narrativa do Natal, ele justamente pega os pobres da Capela de São Damião, que ele tinha acabado de reerguer, o bebê do mendigo, e transforma o cenário todo, conta todo o cenário. E a partir de então, habitualmente, toda a celebração de Natal começou a ter essa representação. Até que, por uma questão até prática, porque nós temos na tradição ocidental as esculturas que ilustram, além das pinturas, então convencionou-se montar justamente com esculturas propriamente ditas essa cena. E hoje nós temos os icônicos presépios napolitanos, por exemplo, do sul da Itália, que são uma tradição já, né? E vale até ressaltar que aqui em São Paulo mesmo nós temos exposições de presépio, o convento dos franciscanos fazem no Largo São Francisco exposições maravilhosas, aqui no Museu de Arte Sacra tem um grande presépio fixo, napolitano, né? O ano fixo, inteiro, maravilhoso. É um belíssimo presépio, aberto à visitação. Só que olha que coisa interessante, nessa cena toda da representação do estábulo, em que dia que você monta o presépio tradicionalmente? É no mesmo dia da árvore de Natal ou não? Também. E qual que é essa data? Para mim, essa data é muito confusa, porque ela não é fixa, correto? Na verdade, é na tradição europeia. E a data é nada mais, nada menos que 6 de dezembro, que é dia de quem? São Nicolau. E quem é o tal do São Nicolau? Nada mais, nada menos que o famigerado Papai Noel. É o Papai Noel. Vamos chegar nessa história. Vamos entender, então, qual é o surgimento dessa figura emblemática que é o Papai Noel. O próprio, por quê? São Nicolau foi um bispo que nasceu em meados do século III, na atual região da Turquia, e ele foi bispo de Mirna, também na região da Turquia. Ele tinha uma particularidade, Pamela e o pessoal de casa. Ele ia nas casas dos mais pobres da sua diocese, do seu pastorado, e deixava na calada da noite presentes, frutas, doces. É muito comovente a história, especialmente para as famílias mais necessitadas na época do Natal, em que já havia essa tradição da troca de presentes. E ele fazia de tudo para não ser descoberto. Então era a figura de um bispo, já com uma idade avançada, com a icônica sacola, vestido tradicionalmente como um bispo bizantino, e que ia nas casas dos mais pobres, quando não na própria chaminé das casas, e depositava os regalos para as famílias. Dali que surgiu a tradição do Santa Claus que nós conhecemos. E qual era a cor do traje do bispo? Originalmente, o vermelho aqui, ele está muito mais remetendo ao próprio São Nicolau, porque é a cor que está relacionada na tradição ocidental à ação do Espírito Santo e até os mártires do cristianismo primitivo, tá? E também cromoterapeuticamente uma cor relacionada ao amor, à caridade, à compaixão, né? No entanto, por ser ele um bispo, na verdade, de tradição bizantina, as cores remeteriam muito, tanto que nós vamos ter nas iconografias de São Nicolau, ele muito vestido com verde, porque a igreja de tradição ortodoxa, os nossos irmãos bizantinos, eles não seguem essa temática de cores litúrgicas como na igreja ocidental. Mas aí adaptou-se, aqui nós temos uma iconografia medieval também ocidental, veja, ele já está no tom dourado, que é um tom coringa, que fala da questão
espiritual plena, solar do próprio Cristo. E a inspiração, então, do surgimento do Papai Noel é belíssima, né? Porque Belíssima. é realmente a base do Natal, que é a caridade, que é fazer o bem para o outro, sem necessariamente cobrar o recibo, né? Que é o verdadeiro espírito do É o Natal, que espírito do muitas vezes a Natal. gente acaba perdendo, inclusive foi muito oportuno essa questão dos déficits emocionais, que é por isso o grande sentido acaba se perdendo, que é esse despertar do estado do Cristo em nós e por nós. Cristo, que significa ungido, você já é ungida. Nós somos o primeiro templo, e na manjedoura das nossas imperfeições meramente humanas, esse estado nasce. E Nicolau dá um testemunho de que é possível, para todos nós seguirmos os passos do Cristo e nascermos a cada tempo num ato diário de conversão ou de testemunho, de ações, de obras mesmo, de caridade, como você disse, silenciosa. Então, por isso que habitualmente você monta no dia 6 de dezembro e desmonta os enfeites de Natal em 6 de janeiro, que é as festas dos Três Magos. Perfeito. A Então, Epifania. a duração é realmente de um mês completo e são datas fixas. Pela tradição. Mas aí, hoje em dia, isso acabou ficando muito particular de lar para lar, de comunidade para comunidade, de região para região. E falando sobre o presépio, a entrada do Menino Jesus, alguns locais só colocam ele na manjedoura na noite do dia 24, então Perfeito. hoje à noite, e alguns outros locais já colocam ele desde o início dessa representação. O que é o correto? O correto, pela lógica, qual que é? É você justamente ter a manjedoura avulsa com o Menino Jesus e na vigília do dia 24, daqui a pouquinho, né, para o dia 25, exatamente à meia-noite, quando os anjos, é muito comovente, eles anunciam glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos aqueles de boa vontade, aí o menino é entronizado. E nas comunidades mais tradicionais, pelo interior inclusive do nosso país, é um momento de celebração mesmo, em que há entronização, nas famigeradas missas do galo, por isso que recebe esse nome, é quando o galo canta e anuncia o novo dia, em que de fato há o nascimento do Cristo, e aí é depositado o menino na manjedoura. Essa seria a tradição mais coerente. E é interessante porque tem famílias, por exemplo, Pamela, que têm o hábito de colocarem brotos de feijão no momento em que se monta o presépio, no começo do mês, exatamente para que ele vá crescendo e no auge do dia 25, todo aquele broto representando a vida, né? Então tem várias tradições particulares, é tão rico. Gente, a simbologia do Natal não é por acaso, não é só uma questão do enfeite, como a gente está vendo, mas é uma catequese, é uma teologia visual. Tem história por trás. Tem história e significado. A guirlanda, né, que enfeita as portas das casas, os locais que nós visitamos, também tem um significado? Tem um significado muito precioso. Vale lembrar uma coisa importante. Para chegar na guirlanda, a gente tem que lembrar, gente, que hoje não é o dia que Jesus nasceu. Porque não temos nenhuma documentação histórica que comprova isso, nenhum evangelho. Aliás, os indícios históricos da NASA indicam que Jesus teria nascido, na verdade, em meados de março e abril. Jura? Sim. Mas por que há esse processo, como nas principais festas ocidentais? Finados, etc. Foi um processo de cristianização, por assim dizer, das principais datas dos povos e das culturas religiosas anteriores à cristã na Europa. E com a celebração do Natal não é diferente, é a festa do Sol, Saturno, a Saturnália, que era a divindade relacionada à colheita, porque justamente ali a gente está no auge do inverno. Então, nesta celebração aqui nós temos a representação da figura da divindade solar e do ciclo da vida. Então, quando você cultua a colheita, você está cultuando o quê, originalmente? Olha, mesmo no frio da neve, estamos falando do hemisfério norte, evidentemente, a gente confia na provisão. Quando entra a perspectiva cristã, ela ganha este mesmo sentido. A vida é renascida quando nós admitimos que o estado do Cristo, na sua forma mais pura, infantil, menino mesmo, renasça. É o estado mais puro que é a nossa essência. Nós não somos esse eu e esse meu, cheio de contrariedades e razões.
e senso lógico, como vai dizer o próprio Cristo mais na frente, quem não for como os pequeninos não enxergará meu reino, não é isso? Sim. Então é esse convite que o Natal também nos faz, enxergarmos na pureza que todos nós temos na essência, a pureza da nossa consciência. E a guirlanda anuncia isso, esse ciclo que se renova. Você tem mais uma oportunidade na caridade, ou seja, na compaixão pura, de redespertar o seu verdadeiro estado de consciência. Propósito de vida, então, a É um guirlanda propósito fala de também vida. sobre isso. É um propósito de vida. Ela está sinalizando, neste nosso lar, nós estamos comprometidos em, apesar das contradições, de novo, das imperfeições da nossa manjedoura, e é muito interessante porque as pessoas pensam que Jesus nasceu na manjedoura de Belém porque a família era pobre. Não, José era um bom carpinteiro, era uma família de classe média. Eles estavam a caminho do censo, que o Império Romano promovia ali esporadicamente. Só que Maria dá luz no caminho e não tem nenhuma hospedaria. Então eles não têm outro lugar senão um estábulo, Foi de o fato. acaso, então, que deu esse local, mas é um acaso que já estava predestinado. É um acaso predestinado, ótima expressão, porque o que está comunicando? O verdadeiro reino, como o próprio Jesus vai dizer para Pôncio Pilatos lá na frente, meu reino não é deste mundo. Então a manjedoura vem para comunicar isso, o desapego, quando a gente abre mão de nós mesmos, de querermos ter razão o tempo inteiro, e a gente se dá a oportunidade e a chance de falar, pera, não importa os erros que eu cometi, esse passado ele não existe mais. Só existe o agora, em que eu dou a luz, assim como Maria, quando ela diz sim. Isso também é celebrado no período, por exemplo, do Advento, né? Quando ela diz o sim diante do arcanjo, a gente tem essa mesma oportunidade de sermos como Maria, parirmos o próprio Cristo e sermos a manjedoura, o local onde esse Cristo é delicadamente ninado no nosso coração. E falando sobre o Advento, o que significa a coroa do Advento? Bingo! Tanto que temos aqui, até para o nosso pessoal de casa, ter uma réplica exata do que é uma coroa de Advento. Existem várias expressões de coroas de Advento, algumas em que as 4 velas são lilazes, outras são 3 lilazes ou uma rosa, que é justamente a vela rosa representa o Domingo da Alegria, também conhecido como Domingo do Gaudete, que é o 3º domingo do Advento. O que é o Advento? É equivalente à Quaresma, mas natalina. A Quaresma ela tem aí uma expressão um pouco mais densa, é Jesus no deserto, né? Onde o clero se veste justamente da cor lilás, que é a cor relacionada cromoterapeuticamente à transmutação, né? No caso do Natal, não, ela ganha um tom mais infantil, mais alegre, em que nós estamos sendo transformados pelo anseio positivo do nascimento do estado do Cristo. Então a coroa do Advento, ela é colocada nos altares das igrejas históricas no Ocidente exatamente para isso, para que você programe esse período de 4 semanas que antecedem justamente a celebração do Natal. Ela permanece, então, durante as 4 semanas? Perfeito. E as velas, elas são acesas? Elas são acesas uma a cada domingo. Tanto que tem coroas de Advento, Pamela, em que, na verdade, a vela branca pode ir no centro, porque ela seria a 5ª vela que é acesa na vigília do Natal, exatamente daqui a pouquinho na Missa do Galo. É a concretização do período. Nós somos como os pastores, fomos avisados pelo anjo, e também o fato de serem pastores é um detalhe muito interessante, pastores de ovelha, porque nos tempos de Jesus, eles eram equivalentes aos flanelinhas. Sabe, aqueles que a gente não dá muito, né? Socialmente os menos quistos. Isso vai ser prefigurado na própria missão e no legado de Jesus. Tem detalhes muito interessantes. Então, assim como esses pastores, nós somos anunciados, o Cristo está entre nós. Emmanuel, Deus conosco. Então, a coroa do Advento ela é um marco. E que hoje é muito interessante, Pamela, porque não só nas igrejas históricas do Ocidente é mantido nos altares, mas até muitas famílias ornam com as coroas de Advento. E muitas famílias que através do comércio também, né, fazem esse calendário do Advento com pequenos presentes como uma contagem regressiva. Exatamente como uma contagem regressiva, em que justamente você tem a novena do Natal,
o ciclo do advento, então grupos se reúnem a igreja doméstica propriamente dita, e ela serve exatamente como um calendário, um cronômetro, que vai nos aproximando desse momento derradeiro. O Cristo nasceu, não é? O mundo fica agora melhor. E é interessante como isso se revela a verdade, porque parece, esse ano, venhamos e convenhamos, foi um ano relativamente intenso. Difícil, né, para muitas pessoas, um ano pesado. Então, olha, parece o pessoal de casa não está mais leve, amolece. Esse é o efeito principal do Natal, por isso que o sentido dele não pode ser perdido nunca. E a oportunidade de recomeçar também. Aproveitando que você puxou as emoções, daqui a pouquinho teremos mais um bate-papo, né? Com um time aqui reunido para falar justamente sobre como nos sentimos nessa época do ano. Perfeito. Prazer enorme em conversar com você sobre os símbolos. Agora eu vou passar adiante para que todos saibam o que tudo isso significa. E que quando a gente montar, e daqui a pouquinho na nossa ceia de Natal, que a gente possa usufruir de todo esse poder de linguagem que está por detrás e ressignificar o nosso Natal também a partir disso. Sair do piloto automático. É isso. Só assim o mundo melhora e o Natal ganha o seu significado real. Feliz Natal para você. Feliz Natal, minha irmã. Muito, gratidão, muito obrigada. viu? Gratidão Deus sempre. abençoe. Amém.